Tá? Um rolê para trazer para aqui. Ontem no teatro a gente estava aqui, ó, trazendo isso tudo, montar. Mas assim, vale a pena? Com certeza. Eu tenho o meu coração assim cheio de gratidão por uma equipe maravilhosa que Deus nos abençoou. Se a Res existe, não é por causa de mim, por causa de Samuel, por causa do pastor Jonathan, porque existem pessoas que entendem a visão que essa igreja carrega. E eles se somaram a gente nesse entendimento e juntos a gente está cooperando para construir algo. E a história aqui no Brasil apenas está começando. E o que é lindo saber é que muitas de vocês vão, assim, florescer aqui nesse lugar. Ano que vem, ou de repente, quem sabe esse ano, que tem gente pedindo para fazer mais vezes. Orem e manda recado para Samuel. Para ele apoiar, entendeu? Samuel e Gabriel. Mas espero que vocês possam estar aqui nos próximos, cooperando, ajudando. A gente também, eu confesso, né? Eu gosto também daquela sensação que a pessoa vai entrar aqui e não vai fazer nada. Vai só curtir, né? A gente está toda descabelada. Não, até que eu estou bem. Deu tempo de eu me arrumar. Mas, assim, para mim é muito legal poder gerar esse ambiente para que muitas de vocês saiam daqui transformadas, para que vocês conheçam, muitas pela primeira vez ouçam sobre o Evangelho, conheçam o Evangelho, e para que muitas voltem a ter um olhar fixo ao nosso Cristo, a Jesus, o nosso Salvador. Então, é para isso que a gente faz isso, e nada disso aconteceria se não fossem muitas mulheres que estão aqui, inclusive uma quase está parindo, e me aguentou muito, que é a Carol. Gente, palmas para a Carol. Eu ia te chamar no palco, não vou fazer isso com ela, ela não quer se expor. Mas, tadinha dela, teve que ter muita paciência comigo, mas deu certo. Olha que lindo, deu certo. Então, obviamente, começar com essa palavra de gratidão. E 2 pontos sobre o que a gente já aconteceu aqui, o vídeo da Renê. Eu acho que deu para entender o que ela passou, mas só lembrar que a Renê Murdock, ela foi uma mulher que ficou muito conhecida no Rio de Janeiro, no Brasil, por causa desse ataque que ela sofreu no Calçadão, na Barra da Tijuca, alguns anos atrás. E ela saiu em muitos jornais, Fantástico, coisas da Record, no exterior. E se você pesquisar o nome dela, vocês vão ver as fotos. Tudo que ela passou é uma coisa... É chocante. Mas é um chocante, tipo assim, que Deus... incrível, que milagre espetacular que ele operou na vida dessa mulher e como Deus está transformando isso numa ferramenta de propagar o evangelho dele, assim, tremenda. Então, se vocês têm pessoas que você sabe que, cara, esse testemunho impactaria a vida dessa pessoa que eu conheço. Segunda-feira, às 21 horas, a gente vai liberar o vídeo completo, que tem muito mais conteúdo do que esse que a gente passou aqui. E vocês enviem para alguém e nos ajude a abençoar outras pessoas. Nos ajudem a mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus de milagres, sim. E se você está meio assim descrente do que Deus pode fazer, assiste esse vídeo, porque Ele pode fazer. Né, Leônia? Ele pode fazer. A gente vai ver isso na sua mãe, em nome de Jesus. E eu queria falar sobre o espelho que você ganhou. Quando você descer, lá embaixo vai ter uma mesinha, perto ali do café, que você vai poder escolher uns adesivozinhos para grudar no espelho, que a gente gosta desses negócios, né? É muito frufru, a gente fica toda estressada, pensando nos detalhes, cortando papel, em negócio, mas a gente gosta disso. Quem não gosta dos detalhes, né? Mulher gosta disso. Então, não deixe de passar lá, pegar os seus adesivos e personalizar o seu espelho, ok? Combinado? Então, esse tema sobre reflexo nasceu, como a Raquel falou, ano passado, né? A gente é acelerada. A gente estava cortando papel já falando, o próximo tema é reflexo. Olha, todo mundo cansado, meia-noite, e aí... Por que esse tema veio assim ao meu coração? Tenho certeza que foi algo da parte de Deus, que a gente... Eu acho que a grande maioria sabe aqui que nós somos criação de Deus, certo? Bacana. Mas será que a gente lembra disso todo dia? A gente não se perde aí no meio do caminho? E eu falei assim, será que a gente está conseguindo perceber quem nós somos em Cristo? Ou será que a gente não está conseguindo perceber o nosso reflexo da forma como Deus gostaria? E aí vou conversar com vocês sobre isso, né? A gente acredita muito, a mulher é um ser muito sensível, né? A gente tem uma sensibilidade que tem muito mais na gente do que no homem. É fato isso.
Não é que a gente é fraca, nós apenas somos mais sensíveis. Nós somos mais delicadas, prestamos mais atenção em detalhes. E é óbvio que vocês viram um espaço muito grande que a gente deu aqui para essa parte do nosso emocional, do nosso psicológico, que muitas vezes a gente não encontra muita abertura até no meio cristão. E aqui a gente não está deixando de lado o espiritual, a gente está só querendo dizer assim, existe sim algo que a gente precisa conversar, que está muito claro nos dias de hoje, e é que a igreja não pode se esquivar. E é por isso que a gente deu abertura para que essas mulheres estivessem aqui, mulheres que creem em Deus, creem no seu governo, na soberania, e sabem que Ele tem poder para transformar qualquer coisa. E Ele quer cuidar da gente. Então, a mensagem que eu vou trazer agora é para a gente agora conversar de uma outra parte de nós, como mulheres, seres humanos, que é o nosso espiritual. Porque isso completa quem nós somos, e como igreja, nós cremos que essa é a parte principal nossa como ser humano. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha. Para começar esse assunto aqui sobre o reflexo, né, sobre essa palavra, que tem muito a ver com a nossa identidade, não tem como a gente deixar de mencionar o primeiro versículo onde Deus menciona a criação do ser humano, né? Queria que vocês lessem junto comigo. Já está com o Durex? Está com o Durex. Obrigada, equipe. São lindas. Em Gênesis 1, 26 fala assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Inclusive, esse versículo eu falei no outro ano. Eu menciono ele. Não tem como a gente não mencionar esse versículo se a gente está falando sobre identidade de criação, aqui dentro da igreja. O que é muito interessante a gente notar é que, lendo ali a Bíblia, a gente poderia ter lido dessa forma aqui, ó: façamos o homem e domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, e por aí vai. E criou Deus o homem e a mulher os criou. Só que está escrito isso. Existe ali uma palavra que faz toda a diferença da gente para qualquer outra coisa que Deus tenha criado. Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, a gente era ali, na representação de Adão, nós seres humanos, um perfeito reflexo de Deus. Mas logo adiante, a gente sabe como é que vai se desenrolar essa história, né? Infelizmente. Em Gênesis 3, 4, vamos ler juntos o resultado da pior decisão tomada pelo ser humano. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, falando do fruto da maçã, ali que estava representando, né, a queda do homem, enfim, naquele dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para lhe dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha que interessante, no versículo 7 fala assim: então foram abertos os olhos de ambos. Eles tinham plenitude, eles viam tudo já, da forma perfeita como Deus tinha preparado, era para ser daquele jeito. Os olhos deles foram abertos para a humanidade, para a carnalidade. Eles eram completamente plenos e perfeitos. E eles viam tudo que era para ser visto. A partir de uma decisão errada, passam ali o quê? A buscar os seus desejos carnais, se ver de acordo com a ótica humana. E aí
já é uma história conhecida, né? O diabo investiu fortemente em convencê-los que eles estavam cegos e que eles deviam querer ser como Deus. Porque é o que o diabo queria, né? Se você vai ouvir a história, né? A história deles, do diabo, é o que ele queria ser. Ele queria que eu seja como Deus. Ele não conseguiu. Vou fazer outro querer ser também. Vai ter o mesmo sentimento que eu tenho e ele consegue ali persuadir. Adão e Eva viviam plenos, com uma visão aberta e clara, tendo livre acesso ao Criador. Eles eram um perfeito reflexo do próprio Deus. Ao aceitarem o convite da serpente, eles passam a depender agora dos seus próprios instintos humanos e passam a perceber o mundo de acordo com uma ótica terrena. Nós temos repetido o mesmo erro de Adão e Eva dia após dia. Reflete, minha amiga. Reflete. No caso deles, eles escolheram comer a maçã. E que vocês já sabem o que ela representava. E a gente fala mal deles pra caramba. Porque eu sou fosse Adão, a Eva é Eva burra. Mas eu, se eu estivesse lá, não teria comido essa maçã, mas de jeito nenhum. Eu não tinha, olha, se eu pego a Eva, olha, eu vou dar uma surra nela quando chegar no céu. Tá no céu? Né? Vamos aí, fica a reflexão. Mas é que a gente fala mal deles e a gente acha que a gente teria uma atitude completamente diferente. Mas fazemos igual, mesmo sabendo e conhecendo o fim da história deles. A gente faz igual todo dia. Todo dia. E ainda assim caímos na mesma armadilha da serpente. Sabe o que muda da gente para eles? É só com a forma com que essa tentação tem sido apresentada. Aqui é a maçã. Isso foi para eles. Para a gente tem sido apresentada através do egoísmo. É tudo sobre mim. O meu conforto, o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu preciso. Nós temos escolhido a ganância, temos escolhido a preguiça, o conforto, a independência de Deus. Ah, mas eu amo Deus. Eu amo Deus, Deus, eu estou contigo. Mas as suas atitudes cada vez mais te afastam de Deus. A sua independência e seu orgulho. Nós temos feito a mesma coisa que Adão e Eva, dia após dia. Queremos viver uma nova vida, mas continuamos repetindo o mesmo padrão de escolha do primeiro Adão. Todo dia, todo dia. Eu sou a primeira, tá? Eu queria orar por vocês, tá? Senhor, eu oro para que nesse momento, toda barreira, engano, que ainda possa existir, depois disso tudo que a gente ouviu tem sido ministrado, que venha a ser desfeita e que os olhos possam se abrir, o entendimento, os ouvidos. Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta o nosso coração porque a gente não está aqui para passar uma tarde legal. A gente está aqui porque a gente precisa de Ti. Nós fomos feitos por Ti. E existe um vazio dentro da gente que só o Senhor pode preencher. Então fica à vontade no nosso meio. A começar por mim, eu abro meu coração para que o Espírito Santo ministre a mim. Em nome de Jesus. Sabe, nós nascemos já com uma raiz adâmica e isso é o que é. Nós nascemos com uma raiz adâmica. E adâmica, só para eu falar, porque eu não sei se temos visitantes aqui, né? Vem do Adão, essa palavra. A raiz adâmica vem do Adão, que foi o primeiro homem que nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia. E ele, então, junto com Eva, né? Eles se desviaram do propósito inicial de Deus e assim foi. Nós, então, nascemos com essa raiz adâmica, mas ainda assim a gente nasce inocente, a gente nasce puro. Uma criança, um bebê nasce puro. Tanto é que a palavra nos ensina a termos um coração puro como é o de uma criança. Obviamente, a gente não se lembra como quando a gente se viu no espelho pela primeira vez, né? Eu acho que ninguém aqui se lembra. Nossa, eu me lembro quando eu vi no espelho pela primeira vez. Eu achei engraçado, ninguém lembra, né? Geralmente, quem assim é mãe, pai ou avó, tá ali no cotidiano com o filho e acaba reparando quando o filho vê a primeira vez o reflexo no espelho. É muito engraçado, ele acha que tá vendo um amigo, vai para trás do espelho para ver se tem alguém atrás. E aí ele descobre que, peraí, tá fazendo o mesmo movimento que eu tô fazendo, tem 2 braços, olha, sou eu. E é muito interessante, né, essa beleza do descobrimento, sem esse julgamento. Eu tenho a cor
de cabelo desse jeito, e por aí vai. O ponto que eu quero trazer da comparação da gente com o bebê é que a gente nasce sem rótulo nenhum. A gente nasce sem rótulo. Mas passamos a nos observar conforme a gente vai crescendo, através do que a gente sofreu. A gente passa a se observar através do que a gente enfrenta. A gente começa a se observar através do que nos causaram. A gente se olha no espelho e a gente começa a se olhar de acordo com o que a sociedade tem determinado que a gente tem que ser. Ou do que nos rotularam que nós somos. E é aí que o espelho, onde nós nos víamos quando pequenas, passa a se encher de rótulos. Antes era um espelho assim, quando você nasce, você vê você por inteira. E aí você cresce, vai crescendo. E aí você passa a receber tantos rótulos. E aí você passa a achar, eu sou uma pessoa má. Eu não sei porque tem um negócio dentro de mim que eu acabo desejando mal para as pessoas, e é isso, eu acho que é assim, dente por dente, olho por olho. Eu sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou solitária, eu sou ansiosa, é isso que eu sou medrosa, eu sou indigna. Indigna fica aqui, calma aí que a gente vai chegar aí. E eu sou incapaz. E eu tento me olhar, eu não consigo mais me olhar. Qualquer mulher que tente parar ali na frente, você não vai conseguir olhar totalmente. Porque nós nos vemos assim, com a nossa perspectiva humana, temos passado a definir a nossa vida, escolhas e decisões baseadas no achismo, que Deus também nos vê dessa forma. Ai, é isso, nem em Deus. Conta comigo, porque é isso daqui. Eu sou tudo isso, eu sou alguma coisa ali. Sabe, minha irmã, a gente teve uma tarde lindíssima aqui. E muitas mulheres aqui falaram sobre isso que eu vou falar. E é o que há de melhor e mais precioso nessa tarde que você pode levar para a sua vida. A obra que Jesus fez na cruz. E esse é o Evangelho. O que nós cremos como cristãos. Ela nos proporcionou voltarmos a ser um reflexo da glória de Deus. Não há notícia melhor, não há nada melhor, não há nada que a gente faça aqui. A gente podia estar num estádio, a gente podia estar com convidada, a gente podia estar, eu não sei aonde, no cruzeiro. Gente, imagina. Volta aqui. A gente podia estar, não sei aonde, fazendo uma coisa fantástica, mas nada se compara a essa mensagem que Jesus morreu na cruz por mim, por você, por você, por você. Para nos trazer a certeza que nós não somos isso. O sangue dele faz com que Deus nos olhe agora com uma perspectiva diferente. Não mais aquele Adão caído, aquele homem caído. Nós precisamos mudar a nossa o quê? A nossa mentalidade, não viver de achismo. Crer que através de Jesus Cristo, se temos nossa fé de que Jesus é o nosso Salvador, e que hoje você tem a oportunidade de declarar, se você nunca fez isso antes, olha, eu rendo a minha vida diante de Jesus. Eu quero que Ele seja o Salvador da minha vida. Eu quero que Ele governe minha vida. Eu entendo o que Ele fez por mim, eu não estava entendendo. Eu entendo. Nós agora precisamos mudar a nossa mentalidade e não viver de achismo e crer que através de Jesus Cristo, se temos a nossa fé nele, Deus nos vê como sua criação. Nós precisamos voltar, ou até começar, a ler a palavra de Deus e a meditar nela. A gente está se distraindo, está se comparando, nós estamos nos diminuindo, nos desvalorizando, estamos nos enterrando dia a dia. E sabe esse ciclo
que a gente tem feito com a gente mesmo, ele se perpetua. E aí, sem querer, querendo, a gente passa para os nossos filhos, assim como nossos pais passaram para a gente, assim como nossos avós passaram para os nossos pais. Se a gente entender a preciosidade e o poder que é a palavra de Deus, a gente tem poder, através disso, de mudar muito o ciclo que você acha assim, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Não tem jeito, eu não sei como é que eu faço. Nossos olhos têm sido desvirtuados por outros espelhos. Ficou até nervoso. Brenda, não tem problema. Em qual espelho você tem se olhado, minha irmã? O espelho secular, que não entende isso daqui que a gente está pregando nessa tarde. Você tem se olhado em um espelho sujo, quebrado, manchado, obstruído? Enquanto nossos olhos estiverem fixos em espelhos errados, nós não conseguiremos entender quem somos e nós não vamos visualizar nosso propósito aqui na terra. Eu queria pedir o pessoal do louvor para subir, mas eu ainda tenho coisa para compartilhar com vocês. A palavra de Deus deve ser o nosso espelho, a nossa referência, o nosso guia. A palavra de Deus declara quem nós somos, a nossa origem, e ela nos posiciona. A palavra de Deus, ela transforma e ela reforma. Ela é o espelho límpido, como aquele que nós estivemos nos olhando pela primeira vez. Então, entendendo que a palavra de Deus é o nosso espelho, onde podemos nos enxergar através dos seus ensinamentos, as suas promessas e decretos, eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. E eu quero que nessa hora você, se você se identificar com alguma coisa que eu vou falando, que você coloque a mão no seu coração e fale assim, eu declaro isso sobre a minha vida, eu creio nisso. Se você chegou aqui nessa tarde achando que você é uma pessoa má, a palavra diz em Ezequiel 36, 26, fala assim, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que você seja cheia de misericórdia, que você seja cheia de amor pelo próximo, que você reflita isso onde quer que você vá, mesmo com as pessoas que você acha que não merecem. Que você seja bondosa. Se você entrou aqui nessa tarde achando que você é uma pessoa fraca, Isaías 40, 31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como águias, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você é forte. Olha, e não é porque você é sensacional. É porque o nosso Deus é sensacional. E Ele que nos revigora. É Ele que nos enche de força. Se você chegou aqui hoje e você sempre se achou uma pessoa solitária, sempre tive dificuldade para conseguir me encaixar, me sinto sozinha, mesmo quando eu estou com muita gente. A verdade é que eu sou uma pessoa que eu me sinto sozinha. Deuteronômio 31, 6 fala, esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo e não te deixará, nem te desamparará. Isaías 41, 10 fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra de justiça. Eu sou contigo. Sabe quando Jesus morreu na cruz? Os discípulos achavam que eles iam ficar sozinhos. Ficaram desesperados. E Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele deixou o Espírito Santo, o nosso amigo fiel consolador,
E se a gente tem Ele, aqui a gente está suprida. O problema é que a gente está procurando em outros se sentir abraçada quando tem abraço e tem situação que só tem uma pessoa que tem a capacidade de nos, eu estou aqui contigo, é o Espírito Santo. Se você entrou aqui hoje, nessa tarde, achando que você é ansiosa, e eu sei que isso, eu também me entro lá e me identifico. E eu acho que nós temos, sim, ansiedade, nós lidamos, sim, com a ansiedade todos os dias. Mas em Cristo Jesus, sabemos que podemos depositar a nossa ansiedade. Alguns dias elas podem estar até mais fortes, mas não tememos o dia de amanhã. Nós sabemos que nós podemos nos render aos pés dele e falar: Senhor, toma aqui meu coração. Acalma aqui meu coração. E a palavra de Deus fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Para de pensar o tempo todo, de tentar dar o teu jeitinho. Entenda processos. E entenda que o Espírito Santo está contigo. Quando a ansiedade já me dominava, em Salmos 94, 19 fala isso, porque olha, a ansiedade está antigo na humanidade. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à minha alma. Se você tem andado pesada, porque você quer controlar tudo, que você saia dessa tarde aqui aliviada, leve, e passa a declarar isso: Senhor, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Senhor, a tua palavra diz isso. Traga alívio à minha alma. Em Salmos 46, 1, 2, 6 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem no meio dos mares. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não importa o diagnóstico, não importa o que falaram que vai ser, não importa se você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, o que você tem que pagar, como é que você vai fazer. Que uma paz invada o nosso coração. Se você tem sentido incapaz, indigna primeiro. Não vamos perder aqui o negócio. Se você tem sentido indigna, olha, Sabrina, eu não me sinto digna desse amor que vocês falam. Que Jesus tem por mim, que morreu no meu lugar porque eu cometi já isso. Existem coisas que eu não consigo deixar de fazer. E você vive presa a algo que aconteceu. Infelizmente, a ter sido suscetível a um pecado. E você está ali presa. Eu quero te dizer uma coisa. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. E a palavra fala isso aqui, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, se nos arrependermos. E essa tarde também é para isso. Ele está de braços abertos, é o que Ele quer. Foi por isso que Ele morreu na cruz. Se você entrou aqui se sentindo incapaz, Filipenses 1,6 fala: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus é quem nos capacita. Olha, se não fosse por Deus, eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Vou nem entrar nesse assunto. Mas é lindo saber que não é porque a gente pode ou não pode. É tudo através dele e é para a glória dele. Em Filipenses 1,6 fala: tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não paralisa não. Volta. Se renda. Deus tem tanta coisa para fazer através de você. Em Josué
Pulei essa daqui. Ah, gente. Quase que, ó, ficou sem. A pessoa medrosa tava com medo que eu esquecesse. Ficou bom essa tirada, né, amor? Gostou? Se você é uma pessoa que tem sentido, eu tenho medo de tudo, eu não consigo avançar, eu não consigo melhorar. Tem aqui? É esse? Não é esse. Mas eu não lembro qual, eu perdi aqui, na verdade o documento está incompleto. Mas se você tem se sentido paralisada por conta do teu medo, eu prefiro não arriscar. Porque se eu arriscar, se eu tomar esse passo, eu vou me frustrar, eu já me frustrei, eu já me machuquei. Eu tenho tido muita experiência com Deus, particularmente com medo. E o medo, ele se enfrenta. Você não se esconde. Você não foge dele. Você se entrega a Deus. E fala: Senhor, eu não tenho controle de nada. Mas eu sei que em nenhum momento o Senhor vai deixar de estar comigo. E aí o medo, vai embora. Então, se você chegou hoje aqui e você tem lutado com medo de alguma forma, que você se levante como uma pessoa valente e forte, porque em Cristo você pode todas as coisas. Em Josué, capítulo 1, 7 e 8 fala: tão somente seja forte e muito corajosa, para que você tenha cuidado em fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar desse livro da palavra de Deus, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado em fazer segundo o que nele está escrito. E então você prosperará e será bem-sucedido, sabe? Nós não temos nos sentido plenas, prósperas, alegres, bem-sucedidas. A gente está lidando com tanta ansiedade, com tanta aflição, com tanto medo, porque nós temos nos desviado para esquerdas e direitas todos os dias. Porque a gente tem esquecido de buscar na fonte a direção da nossa vida. A gente precisa voltar e passar a declarar com os nossos lábios a palavra de Deus. Mas se você não tem buscado, não tem lido, o que nós teremos de falar? O que tem saído dos nossos lábios? O que nós temos refletido com a nossa vida? Eu queria convidar você para ficar de pé. Sabe, esse momento, essa tarde aqui é para que a gente realmente... É diferente do culto dominical, onde a gente recebe muitos visitantes. E aí a gente, obviamente, estou aqui falando sobre a obra da cruz. Mas é para a gente chorar mesmo, sabe? Chorar sem vergonha. É para a gente... abrir o nosso coração e adorar a Deus como nunca antes, entendendo que esse lugar aqui, é de propósito, para a gente se conectar com o nosso Deus, deixar tudo lá fora, deixar toda a preocupação lá fora, todo o temor lá fora. Hora de nos arrependermos dos nossos pecados, da nossa pequenez, da nossa dependência da carnalidade, do prazer. Nos arrependemos da nossa negligência em abandonarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a gente não está querendo botar mais uma coisa na nossa agenda. Não, já tenho muita coisa para fazer, não posso. Eu não tenho tempo para isso. Tudo é uma prioridade. É hora da gente se arrepender. Nos arrepender do nosso desejo de
flertar com tudo que tem sido tão fútil e passageiro. Gente, se a gente pudesse se ver no futuro, eu tenho certeza que a gente ia falar assim, olha, quanto tempo você perdeu com o que é passageiro. Se estivermos meditando, guardando a palavra de Deus e não nos desviando em momento de aflição, porque nós teremos. Pode ser que você saia daqui e você tenha um momento de aflição. Mas quando esses momentos vierem, porque eles virão e a gente vai chorar, e tá tudo bem, estou chorando aqui na frente de vocês. E a gente vai se cansar e tudo bem? A gente se sentir cansada. Mas nós saberemos quem Deus é, porque está aqui, em quem nós somos nele, e nós não vamos paralisar. A gente continua, a gente prossegue, a gente permanece, a gente não desiste, dá tudo errado, e a gente continua, e a gente permanece, porque a gente sabe que Deus vai cuidar, que Deus tem cuidado, que Ele é o nosso Pai. Quando entendermos a profundidade e o poder da obra na cruz, e entendermos a relevância da palavra dele e nos enchermos dela, nossos olhos não serão mais distraídos, nossos olhos não serão mais desvirtuados. A gente está muito distraída. Essa tem sido a grande referência da nossa vida, Instagram, TikTok. Eu tenho certeza que você já abriu o Instagram hoje várias vezes. Provavelmente, talvez se você não estivesse aqui hoje à tarde, você não teria lido a Bíblia. Talvez eu também não. Ou talvez teria, hoje é domingo, né? Domingo a gente abre a Bíblia para ler. Mas se você quer uma mudança de vida, nós queremos uma mudança de vida e não mudamos as nossas atitudes. Nós queremos uma mudança de vida e continuamos nos mesmos ciclos. Nós queremos uma mudança de vida, mas a gente quer a referência só as blogueiras. E a gente está esquecendo da palavra de Deus, que é a nossa origem, que é o nosso guia, que nos lembra quem nós realmente nascemos para ser. Porque Cristo morreu na cruz para que nós possamos ser isso. Nós passaremos então, quando tivermos a palavra de Deus dentro do nosso coração e usarmos ela como uma arma de combate em dias maus, nós passaremos a ver o nosso reflexo no espelho através da ótica da cruz e da palavra, e mudaremos a nossa vida e passaremos a refletir quem Ele é. E seja lá o que for, ou em que período da sua vida você esteja, se você hoje está vivendo um papel de mãe, ou você está vivendo um papel de esposa, ou filha, ou profissional, ou uma amiga, uma líder, uma discípula, eu não sei em que estação da sua vida você está. Independente disso, nós seremos um reflexo da glória de Deus. E nós vamos conseguir nos olhar de acordo com o que a palavra nos fala. E aí, quando a gente entende isso, nós temos plenitude. Nós temos plenitude. E aí a gente vai entender, olha, tem tanta coisa que não vale a pena. Eu sou plena nele. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nenhum outro ser humano para